Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é farmácia hospitalar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já disponibilizei para vocês um vídeo com uma conversa que eu tive com uma doutora farmacêutica, falando um pouquinho mais sobre farmácia hospitalar, o trabalho do auxiliar na farmácia hospitalar. E acho bem interessante que vocês assistam. Está disponibilizado a parte 1 dessa aula. E a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre as questões técnicas dessa área, para a gente saber um pouquinho sobre a estrutura. Vamos lá, vocês vão gostar da aula de hoje, acho que ela é bem informativa nesse quesito. Vocês vão conseguir aprender bastante coisa sobre como funciona a farmácia hospitalar, quais são as regras que a gente deve seguir, algumas coisas importantes, alguns nomes importantes e algumas coisas que vocês precisam saber para trabalhar numa farmácia hospitalar. Então, antes de tudo, vamos entender o que é a farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica dirigida por um farmacêutico. Tá? O chefe dessa unidade é sempre o farmacêutico. E ela é ligada à hierarquia da direção do hospital. Então, a farmácia está sempre abaixo dos diretores hospitalares. E ela é integrada com todas as funcionalidades no hospital. Então, todas as demais áreas administrativas e de assistência ao paciente conversam com a farmácia. É muito importante, a farmácia ela tem contato com os médicos, não muito, mas algum. A farmácia ela tem contato principalmente com os enfermeiros e com os auxiliares de enfermagem também. E quem que trabalha ali dentro da farmácia hospitalar? Geralmente o farmacêutico e os auxiliares de farmácia, tá? E são vários auxiliares. Como vocês podem ter visto no vídeo que eu já disponibilizei para vocês com a Patrícia, tem muitos auxiliares de farmácia que trabalham em hospital, tá? É uma demanda muito grande de pessoas, então é uma ótima área. Aí, principalmente agora, se vocês querem entrar nesse mercado, recomendo fortemente que vocês levem o currículo de vocês para essa área agora. Ok, qual que é a responsabilidade da farmácia hospitalar? A farmácia ela é responsável pelo armazenamento, pelo controle, dispensação e distribuição de todos os medicamentos do hospital. E os correlatos também. Quando a gente fala correlatos, a gente fala sobre seringa, tubos, soro, muitas outras coisinhas, fita crepe ou esparadrapo, tudo que é utilizado também, agulhas, para administração do medicamento e para o tratamento do paciente. A farmácia ela faz o controle de todos esses produtos. E desde a chegada do produto, né, geralmente o almoxarifado também faz alguma dessa parte assim, de controle e armazenamento, mas principalmente a farmácia é responsável por armazenar corretamente e fazer a distribuição, a separação desses medicamentos para todo o hospital. Então, a gente entende que a grande missão das farmácias hospitalares é garantir a chegada do medicamento na hora certa e o medicamento correto para o paciente que está lá sendo tratado, né? E também a gente entende que a farmácia ela faz parte de todo o processo para que aquele paciente melhore. Então, sem a farmácia, sem o trabalho dos farmacêuticos e dos auxiliares, não seria possível aquele paciente ter um bom tratamento. Por isso é muito importante a consciência do pessoal que está trabalhando ali na farmácia de quão importante é o trabalho deles, né? Quão importante são todos os aspectos ali que eles tratam. Na questão do gerenciamento, isso diz mais respeito ao chefe da farmácia, que geralmente é um farmacêutico. É muito importante que esse profissional ele também entenda, mas além do gerenciamento, é importante que os demais funcionários ali também entendam essa questão. Que sem prejudicar o tratamento do paciente e a qualidade do serviço do tratamento que é prestado, a gente tem que tentar ao máximo diminuir os gastos. Ou seja, tentar evitar perdas de medicamentos, evitar erros. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os custos mais para frente, mas é muito importante que você, se um dia estiver trabalhando como auxiliar de farmácia em um hospital, que tenha consciência de que o seu trabalho bem feito pode reduzir gastos
e ajudar na sustentabilidade daquele hospital. O hospital ele tem gastos, né? Para ele sobreviver, ele tem que ter mais lucro do que gastos, como qualquer outro estabelecimento. E assim, a gente auxilia na manutenção daquele estabelecimento. E os desafios da farmácia hospitalar, né? A gente analisa que, apesar da informatização, muita coisa agora já está computadorizada, a gente já consegue fazer muita coisa, a maior parte, né, ou a maioria dos hospitais já tem um sistema bem informatizado, que é muito bom, facilita muito o trabalho, deixa tudo mais correto e mais ágil também. Apesar disso, a gente tem uma grande preocupação com a gestão administrativa. E aí a gente precisa sempre tentar melhorar a estocagem, o armazenamento, o planejamento, a compra, sempre ir fazendo melhorias para que tudo continue sendo viável. Da mesma forma, a gente também tem um grande desafio com a qualidade técnica. É muito importante que vocês estejam fazendo esse curso, porque vocês estão se especializando ou adquirindo mais conhecimento técnico. Quando vocês chegarem em um hospital, vocês não vão estar crus, vocês já vão ter algum conhecimento, alguma bagagem que vai facilitar lá. Então, a qualidade técnica é muito importante e é um desafio dos hospitais conseguir profissionais qualificados para fazer a separação, a dispensação, a manipulação dos medicamentos com excelência e com a técnica adequada. Ou seja, a gente sempre precisa estar treinando esses funcionários, né? Claro que aqui vocês não vão ter todas as informações, cada hospital tem seus protocolos, os seus processos específicos. Mas vocês têm que ter ideia de que é claro que vocês vão ter que ter alguns tipos de treinamento para conseguir realizar cada função dentro do hospital. Então, a gente sempre tem que tentar melhorar o processo. Tô fazendo isso aqui desde sempre. O que dá para melhorar nisso aqui? O que dá para ficar mais rápido ou ficar melhor? Então, a gente precisa sempre analisar essa questão. Aqui tem alguns elementos necessários de uma farmácia hospitalar, mas isso aqui é a utopia, né? Ou talvez o sumo, assim, o melhor possível seriam essas condições. Então, o que a gente fala é a liderança e prática de gerenciamento, né? Ter um líder na farmácia que vai definir metas de perdas, de resultados, é muito importante, né? Um líder que vai conseguir fazer a distribuição das tarefas muito bem feitas, fazer escalas corretas, isso é muito importante. Informação sobre os medicamentos. É importante que os funcionários tenham informações sobre os medicamentos, que eles estejam armazenados corretamente, que eles saibam que tipo de medicamento é aquele, né? É importante que isso aconteça dentro da farmácia. Otimização da terapia medicamentosa. É parte do processo da farmácia hospitalar a análise das prescrições. Quem faz isso é o farmacêutico, não é o auxiliar, mas é uma parte importante do processo todo. E quando o farmacêutico ele verifica, tem um medicamento aqui que está sendo duplicado, a pessoa está tomando 2 vezes, não é necessário. Ou se a gente trocar por esse medicamento X, a gente pode substituir esses outros 2 aqui, ficar melhor no tratamento da pessoa. Então, a gente tem que sempre tentar otimizar a terapia do paciente, né? Deixar isso melhor. Dispensação de medicamentos e controles. É muito importante que a gente tenha controle de tudo que entra e tudo que sai dentro da farmácia, né? E então, numa farmácia modelo, numa farmácia ideal, farmácia hospitalar ideal, a gente tem a dispensação de medicamentos toda bem coordenada, né? Toda seguindo todos os processos e protocolos. Aí a gente tem estrutura e equipamento adequado. É claro que quanto melhor o equipamento, né, mais fácil fica o trabalho. Então, se a gente tem uma estrutura adequada, uma farmácia com um tamanho bom, os equipamentos de boa qualidade, tudo fica mais fácil. E a pesquisa farmacológica clínica. O que é isso? A gente pode utilizar em algumas farmácias hospitalares, em alguns hospitais, eles realizam pesquisas farmacológicas, né? Testes de medicamentos novos, mas isso tudo com a ciência dos pacientes. Então, são hospitais mais avançados que geralmente têm esse tipo de serviço, mas é extremamente importante. Alguns hospitais também já têm
um serviço clínico, de atendimento clínico, onde o farmacêutico faz parte dessa equipe. Hospitais que têm esse tipo de serviço são ótimos hospitais. Então, aqui a gente está falando de um cenário ideal. É claro que hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem estrutura ainda para providenciar para todos os hospitais esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de farmácia hospitalar. Mas é esse o alvo, né? É isso que a gente quer e são esses os elementos principais de uma farmácia hospitalar. Manual operacional. Antes de eu falar desse aqui, eu vou finalizar esse vídeo, vou gravar o próximo com essas próximas informações, então continue aí para a próxima parte desse vídeo. Até já já!